Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. O vídeo de hoje é um formato diferente, é um podcast online, é o Dr. Érico Lanza, está a alguns quilômetros aqui, inclusive em outro estado. Vamos falar hoje sobre saúde, só que é saúde financeira. Se você conhece alguém ou você é aposentado, já compartilha para essa pessoa. Tanto você aposentado, fica aqui, veja o vídeo até o final, essa entrevista até o final, e você conhece alguém, veja para passar as informações e compartilhar esse vídeo. Porque se essa pessoa é aposentada e paga imposto de renda, esse vídeo é para você, esse vídeo é para ela. Então, vou deixar o doutor aqui se apresentar. Doutor Érico, muito obrigado por ter aceito o convite. Vou dividir a tela aqui com o senhor pode estar se apresentando, falando um pouco sobre a sua profissão, sobre a sua trajetória aí como advogado. Olá, muito obrigado pela atenção, ouvindo pela oportunidade da entrevista. Eu me chamo Érico Lanza, sou advogado desde 2014. E nos últimos 6 anos eu só trabalho com essa parte da isenção do imposto de renda para quem é aposentado e pensionista. Eu tenho uma experiência sobre isso, passei nos últimos 6 anos vendo essa matéria, e é um direito que eu gostaria que, até conversando com o Maurinho, para a gente poder mostrar para as pessoas quem tem esse direito, quais são os limites, o que a pessoa precisa ter, para ela poder correr atrás, seja procurando um advogado, seja procurando de forma autônoma, sozinha, mas ela saber que ela tem o direito e fazer alguma coisa com isso. Porque acho que a pior coisa que tem é a gente não ter a noção do que existe esse direito, e quando existe esse direito, não saber a quem socorrer, e muitas vezes até você pode resolver uma parte dessa equação de forma autônoma, mas é importante você ter essa noção para você conseguir, de alguma forma, entender melhor do que aborda, do que se trata efetivamente isso. Certo. E pra gente começar já então com as perguntas, doutor, o que é esse direito aí que as pessoas não conhecem, tem direito esses aposentados? É uma lei que já faz quase 40 anos, na década de 80, no final da década de 80, que falam que pessoas que são aposentados, pensionistas, elas podem parar de pagar o imposto de renda. E isso, ela pode parar de duas formas. Quando a pessoa é aposentada e pensionista, ela tem um desconto do valor retido na fonte. Então, por exemplo, se o aposentado recebe 8 mil, na verdade ele não recebe 8, ele recebe 6.500, porque esses 1.500 foram retidos. Então, quando a gente olha no extrato, não aparece 8, aparece 6.500. Então, tem uma lei que o governo entende que as pessoas que têm algumas doenças, e a gente vai passar por elas podem parar de pagar esse imposto de renda. Que elas podem parar, e ainda tem uma vantagem que, dependendo de quando a pessoa se aposentou ou se tornou pensionista, e desde quando ela tem essa doença, consegue voltar nos últimos 5 anos. Então, como eu brinco, a gente consegue o direito para frente de parar, só que para trás do que pagou também de forma indevida. Então, tem uma lei, o número da lei é 7.713, de 88, que fala que aposentados e pensionistas que têm algumas doenças podem parar de pagar imposto de renda, seja da pensão da aposentadoria, e teve a doença antes ou depois da aposentadoria. E serve também para quem não paga imposto de renda, mas a pessoa ela recebe uma pensão de 3 salários mínimos, recebe uma aposentadoria de 3 salários mínimos. Quando faz a declaração do imposto de renda e junta essas rendas, ela precisa pagar um valor de ajuste, porque somou as duas rendas que a pessoa tem. E aí, quando esse valor é pago, se você tem direito à isenção, você também não precisa pagar esse valor, mesmo que você tenha esse desconto do imposto de renda ou não tenha na fonte. Então, dá para você também, mesmo que a pessoa ela fala, eu não tenho desconto. Mas eu tenho duas remunerações, uma aposentadoria e meu marido morreu e deixou uma pensão. Então, se esse valor você paga na declaração do imposto de renda, e depois a gente até pode abordar isso, você também tem direito à restituição. Então, são nesses 3 momentos, né? Então, se você paga o imposto de renda na fonte, você pode parar de pagar, pode recuperar o que pagou indevidamente, e você pode também recuperar o que você pagou na declaração, se esses valores forem também provindos de pensão e aposentadoria, limitados a 5 anos. Então, se a pessoa tem, o aposentado e pensionista, tem a aposentadoria, a pensão e a doença grave nos últimos 5 anos, ou mais, a gente consegue voltar até os últimos 5, ou se a pessoa teve antes, a gente precisa saber qual é o último termo. Então, se a pessoa se aposentou em 2018 e teve câncer em 2024, o último termo é 24, a gente só volta até 24, não volta 5 anos. Bom, e deixar de pagar imposto é excelente, né? É uma maravilha deixar de pagar imposto, né, doutor? Isso é um assunto muito interessante, né? E assim, por que as pessoas... Eu acredito que eu mesmo não conhecia esse direito, por que não é tão difundido esse direito que as pessoas têm, sendo um direito que, como o senhor disse, já tem há muito tempo, né? Essa previsão desse direito em lei, né? Mas assim, é um problema porque tem a divulgação da lei,
E aí, muitas vezes, a pessoa, o governo não acaba noticiando, porque não é interessante, porque o governo ele deixa de arrecadar imposto. As faculdades também não explicam isso para os advogados, não tem uma orientação na televisão sobre isso, não é um assunto em voga que a gente vê nos jornais, vê em matéria de internet, porque é justamente um valor que acaba diminuindo, então não se dá a devida atenção para isso. Né? Entendi. E assim, aqui estamos agora, então, fazendo algo pro governo, isso não é muito interessante o que estamos fazendo aqui então, né? Mas é engraçado, assim, não é interessante, ao mesmo tempo porque é o próprio governo que editou a lei, né? Então, assim, é o próprio governo, não é que a gente está pedindo alguma coisa que não foi dada pelo governo, via legislativo, né, via lei. É uma lei que foi promulgada e que, se fosse tão desinteressante assim para o governo revogaria a lei, né? Então, não é uma coisa que a gente está indo contrário, que a gente está fazendo uma interpretação. A gente faz a interpretação que o próprio governo nos permite fazer, né? Entendi. E quais são essas doenças que tem direito aí? Assim, eu sei que pode ter N listas, né? Mas as principais doenças que as pessoas mais têm no cotidiano, né? Pela sua experiência, né? E é uma doença que dá direito a isso, né? Eu vou dividir, assim, até para não tomarmos muito tempo, mas assim, vou pincelar quase todas elas, mas pra gente não tomar muito tempo, vou fazer uma divisão. Então, qual que é essa divisão? Eu divido ela em 3 partes. Doenças objetivas, subjetivas e doenças do trabalho. Então, as doenças objetivas são as que são mais fáceis de comprovar. Então, se você comprova que tem a doença, é mais fácil de conseguir a isenção. Então, se eu tenho um câncer e eu mostro um laudo médico falando que a pessoa teve câncer, ou uma biópsia que mostra lá que teve um carcinoma, que tem câncer, tem células cancerígenas, você consegue comprovar. Não requer uma análise, uma profundidade. Então, assim, isso vale para câncer, vale para doença de Parkinson, esclerose múltipla, a hanseníase, o HIV e a AIDS, a própria cegueira, sendo que, vou pincelar alguns pontos. Então, por exemplo, o câncer, se você teve e já está curado, passou pelo prazo dos 5 anos, a pessoa que teve o câncer também tem direito. Assim como a hanseníase. Teve um caso que eu atendi, um dos primeiros casos, que a pessoa ela fez o laudo e o laudo constava sequela de hanseníase. Também dá direito. Por quê? Não precisa só a pessoa ter, ela pode ter tido. Agora, tem doenças que elas não têm cura, né? Então, o Parkinson, a esclerose, o HIV e a AIDS, a tuberculose ativa, uma vez que ela foi ativa. Então, assim, essas 3 doenças, ela não precisa comprovar a gravidade, precisa comprovar que tem. Mas eu tô no início do Parkinson, dá direito. Eu tô com câncer curado, dá direito. Por quê? Eu mostro o laudo, automaticamente a comprovação é mais simples. A gente tem as doenças subjetivas. Por que eu classifico elas como subjetivas? Porque não existe o nome da doença. A lei ela não foi feita de uma maneira muito clara. Então, por exemplo, a lei fala cardiopatia grave dá direito. Mas não existe a doença cardiopatia grave. Então, assim, a gente tem que entender se aquele quadro cardíaco levou a uma cardiopatia grave. Então, a pessoa teve um infarto, mas a pessoa faz atividade física, vai na academia, faxina a casa, sobe escada, corre. Não, é uma cardiopatia grave, apesar de ele ter tido um infarto. Então, a gente precisa entender as sequelas. Tem doenças que são mais simples. Então, por exemplo, o Alzheimer. Se a pessoa está num quadro mais grave, dá direito. Mas a lei ela não fala em Alzheimer, ela fala em alienação mental. Que a gente pode incluir psicose, demências, esquizofrenia, Alzheimer. Mas não existe a lei, ela não fala Alzheimer e esquizofrenia, ela fala um gênero, né, que é a alienação mental. Então, assim, essas doenças de gênero, a gente precisa entender cada caso. Então, a gente vai falar sobre cardiopatia grave, sobre paralisia irreversível incapacitante, alienação mental, nefropatia grave, hepatopatia grave, que é uma doença do rim do fígado. Então, assim, a gente precisa entender se aquele caso possui uma gravidade. Possuindo uma gravidade, dá direito, mas requer uma certa análise, é diferente das primeiras doenças objetivas. E, por fim, só para a gente não se prolongar mais, já se prolongou, as doenças de trabalho. E aí, não importa qual seja a doença, a gente precisa avaliar se foi por conta do trabalho. Seja a pessoa se aposentou por invalidez por conta de um acidente de trabalho, então ela tem uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e isso levou ela a se aposentar, ou moléstia profissional. Então, um professor que tem bursite, se a gente consegue comprovar que essa bursite foi de acordo com a profissão que ela teve, de professora, ela tem direito. Surdez. A pessoa, ela ficou surda no trabalho. A princípio, a surdez não está na lista. Só que se a gente consegue comprovar que essa surdez foi por conta do trabalho, ela também tem direito. Então não importa a doença que ela teve, e sim se foi decorrente do trabalho. Entendi, legal. E assim, acho que já foi até falado, mas é importante às vezes tirar essa dúvida mesmo. Por exemplo, a pessoa, ela não precisa estar com a doença. Por exemplo, a pessoa já foi, por exemplo, já teve alta do estado de câncer.
Exato. E assim, e isso independe de quando ela teve o câncer. Então, por exemplo, a pessoa teve câncer em 2015. Ela tem direito? Tem, porque pessoas que são curadas têm direito. Óbvio, a pessoa, ela tem uma cegueira, ela ficou momentaneamente cega, ou ficou uma semana cega. Não é o caso de cegueira. Quando a gente fala em cegueira, a gente fala de perda do sentido, né? Perda da visão. Então, assim, mas se a pessoa, por exemplo, ela tinha visão monocular desde nascença. Quando ela se aposentou, ela não teve nenhuma sequela, não teve nenhum problema, se aposentou por tempo de contribuição, trabalhou 50 anos. Quando ela se aposentar, ela tem direito. Por quê? A lei permite que pessoas cegas, mesmo de um olho, tenham direito. Então, assim, essa doença, o que eu quero dizer, Laurindo, é que ela não precisa inviabilizar com que ela trabalhe. Ela pode continuar trabalhando, ela pode se aposentar, mesmo que ela passou pela doença, e ela tem direito. Então, é um quadro que é muito interessante, porque a pessoa passou por um quadro de câncer, teve que fazer químio, ficou afastada da sua profissão, do seu trabalho. Quando ela se aposentar, ela tem direito. Assim como a pessoa que só fez radioterapia e ela conseguiu de alguma forma também, quando se aposentar, mas ela não teve uma ausência do trabalho, não teve tantas sequelas, ela também consegue. Então, a doença não precisa deixar com que ela trabalhe. Ela pode ter tido a doença, curada, e tem direito também. Legal. Bom, é importante. Às vezes pode ser algo simples, né? Uma pergunta simples, né? Mas é importante, que às vezes a pessoa, mas eu já tive a doença, não vou ter mais direito, né? E acaba não indo atrás. Então é uma dúvida pertinente, né? Sim. E assim, somente quem é aposentado ou aquelas pessoas que são pensionistas, ela tem direito? Na verdade, quem é aposentado, pensionista, quem trabalha como militar, porque o militar ele não recebe o nome de aposentado, né? Ele vai para reserva. Também tem direito, então assim, só muda o nome. E aí a gente até queria aproveitar e incluir mais outras categorias de pessoas que normalmente não sabem, né? Que não é comum. Quem tem previdência privada, então, além da aposentadoria do INSS, ela tem um plano lá PGBL, VGBL, e ela tá sacando esses saques que tiverem imposto de renda, ela tem direito de não pagar imposto de renda também. Assim como quem tem fundos de pensão. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou na Petrobras. Então, a pessoa que trabalha na Petrobras, ela recebe a aposentadoria do INSS e ela recebe uma aposentadoria de um fundo de pensão que chama Petros, que é uma empresa constituída só para cuidar da aposentadoria dos servidores que trabalham na Petrobras. Então, quando ela se aposentar, se ela tiver direito, ela vai ter direito tanto ao INSS quanto da Petros. Então, não é só a aposentadoria e a pensão, né? É a aposentadoria, pensão, pouco importa a origem dessa pensão, militares, que foram reservistas ou reformados, quem tem previdência privada e quem tem fundo de pensão. Já entrou inclusive numa dúvida que eu ia perguntar. Então, assim, não precisa somente ser INSS. Pode ser. Exatamente. Então, por exemplo, aí no Paraná, a pessoa recebe, se eu não me engano, pela Paraná Previdência, né? Então, se a pessoa se aposentou pela Paraná Previdência e ela tem uma doença grave, ela também tem direito. Até mesmo os fundos de pensões municipais. Exato. Abrange todos. E até uma situação que abrange, então, por exemplo, a pessoa ela tem lá um valor de aposentadoria de previdência privada. Ela não quer sacar, porque isso vai ter uma retenção do imposto de renda. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem lá 3 milhões, ela não quer sacar esses 3 milhões, porque senão ela tem que pagar, ou vai ter que pagar pelo menos 100 mil de imposto de renda, vai ter lá uma retenção. Você pode procurar fazer o seu pedido direto à Previdência, ou com um advogado, a gente vai entrar nessa questão, e aí, com essa decisão, você consegue procurar e sacar esse valor sem pagar imposto de renda. Legal. É muito interessante. Essa pauta aqui, a gente aqui um canal, na verdade, a gente fala sobre saúde, né? Mas eu quis trazer essa informação porque tem muita gente realmente que são aposentados, são pensionistas que acompanham o canal, então a gente quer ajudar também na saúde financeira. A gente só não quer que as pessoas fiquem doentes, né? Mas todo mundo tem um pai, todo mundo tem um parente que é aposentado, que pode estar pagando imposto de renda, e pagando esse imposto de renda, às vezes, pela sua aposentadoria de forma indevida, caso a pessoa tenha essa doença. Então, é um tema muito interessante. E assim, é possível recuperar todos os valores que foi pago? Não, isso é muito importante a pergunta, Laurindo, porque não são todos os valores. Então, assim, para isso, vamos dar um exemplo. A pessoa teve câncer em 2014 e se aposentou em 2017. A lei autoriza recuperar os últimos 5 anos, que é uma prescrição que chama prescrição quinquenal. Então, se a pessoa se aposentou em 17, a gente não consegue voltar de 26 a 17. A gente consegue voltar os 5 anos. Então, a gente volta de março de 26 a março de 21. Então, assim, se a pessoa ela se aposentou ou era pensionista e teve a doença em mais de 5 anos, a gente não volta esse período integral, ele fica limitado assim.
Agora, se a pessoa ela teve em menos de 5 anos, você consegue, tanto a aposentadoria, a pensão e a doença grave, a gente consegue recuperar esse valor até 5 anos. E, bom, se tratando de vocês entrar com pedido do governo, existe algum risco? Às vezes as pessoas podem ter medo, principalmente o pessoal que são aposentados, são pessoas mais idosas, eles podem ter medo, o governo vai ficar me perseguindo, que eu tô querendo pagar imposto. Existe algum risco? Não, assim, óbvio, a gente nunca põe a mão no fogo e fala, é impossível, porque pode acontecer alguma situação, mas é extremamente improvável. Eu posso falar que eu não vi esse tipo de situação acontecer, até porque tem que entrar, se isso vier a acontecer, o que é extremamente caro, o governo tem que entrar com uma ação contra essa pessoa tem a chance de defesa, pode recorrer, mas assim, eu nunca vi. E aí, o que significa então? Então, se você entrar com ação, ou procura o órgão administrativo, o máximo que vai acontecer é ser indeferido, é ser negado. Então não há o risco de perder a aposentadoria, perder o benefício, porque você procurou seu direito à isenção. O que vai acontecer pode ser que a sua isenção, por algum motivo, não seja liberada. Mas isso não faz com que você corra o risco de perder o seu benefício, que gera essa insegurança, né, Laurindo? A pessoa ter esse valor contado e falar, eita, será que eu posso perder? As chances disso acontecer são muito remotas. Legal. E assim, descobri agora, eu tenho uma doença, a pessoa tá lá, eu sei que eu tenho uma doença, sou aposentado, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é você ter um laudo médico contando a sua doença. Então, o médico falando, né? Se você teve câncer, eu, fulano de tal, teve câncer X naquela data Y. Então, se foi ontem, o paciente Érico Lanza teve câncer de próstata no dia 17 de março de 2026. Então, precisa ter um laudo que conste a doença, que mostre que teve a doença. Se tem exames que comprovam isso, melhor ainda, porque fica melhor protegido. E aí, basicamente, você precisa, vou até dar uma avançadinha, você pode procurar, não necessariamente você precisa procurar um advogado, você pode procurar um processo administrativo, que você mesmo pode dar entrada no seu órgão pagador, e aí ele vai te pedir a documentação. A única restrição que tem é que o órgão pagador, ele pede o que a gente fala de laudo médico oficial. O que é um laudo médico oficial? É um laudo médico feito por um profissional SUS, seja ele municipal, estadual ou federal. E aí precisa desse laudo médico. Laudo médico particular, na maioria das vezes, não tem aceitação. Por quê? Eles falam, eu preciso de um laudo do governo, do estado, que conceda, que possa ter a garantia, a confiabilidade que vai dar isenção. Só que isso, no judiciário, não tem mais essa discussão. No judiciário, você pode apresentar o seu laudo médico particular. Porque muitas vezes você fez o tratamento no SUS, no hospital particular, e você não consegue dar a entrada no SUS, pedir esse laudo de uma doença que você não fez o tratamento por lá. Você fez pela rede particular, né? Então, assim, então você precisa do laudo médico. Se for público, normalmente você pode ingressar de forma administrativa no seu órgão pagador. Se for privado, você também pode tentar, mas a chance de ser indefinido é maior. Mas, então, o que precisa? O laudo, basicamente, o laudo médico, para entrar com o processo administrativo, o laudo médico comprova que você teve alguma doença grave. Entendi. Mas, assim, existe uma diferença de eu fazer com advogado ou fazer sozinho? Existe, assim... O advogado, ele vai conseguir dar mais orientação para você, porque, em tese, ele vai ter mais experiência com isso. Ele já passou por essas dores que a pessoa que vai dar a entrada não tenha passado. E fora que tem uma segunda consequência. Para conseguir, como eu brinquei, a ação ela tem daqui para frente e daqui para trás. O daqui para frente, você consegue via processo administrativo. O daqui para trás, você precisa ver, se você for querer entrar sem procurar um advogado, precisa procurar um contador. Por quê? Precisa retificar as declarações do imposto de renda. Porque você tem que colocar que aquele valor que era retido na fonte passa a ser isento e mandar isso para a Receita. Sendo que na Justiça, o advogado ele entra com um pedido, ele entra com uma ação com esses dois pedidos, para parar o desconto e recuperar o que foi pago indevidamente. Então, normalmente, entrando com um advogado, acaba sendo menos burocrático do que você fazendo por conta própria. Porque, por conta própria, você tem essa questão de a falta de experiência do administrativo, mas mesmo que você consiga, você precisa retificar as declarações. E aí também dá uma dorzinha de cabeça. Entendi. E eu acredito que também o advogado, ele sabe o caminho das pedras, né? Acredito que seja mais interessante, porque ele sabe exatamente tudo que vai ser solicitado, todos os documentos. Exato. E até assim, para aconselhar se de fato. Então, por exemplo, muitas vezes você tem decisões no administrativo que falam que a pessoa, por ela estar curada da doença, não tem direito. Sendo que no judiciário também já se superou essa questão. Então tem uma súmula
que é um entendimento do STJ, que é a última instância que se discute essa matéria, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fala que a pessoa não precisa nem ter contemporaneidade e nem mostrar a recidiva. Basta ela conseguir mostrar que já teve a doença. Então, assim, juridicamente, é mais fácil a gente escapar dessas cascas de banana que acabam tendo no administrativo. Entendi. Bom, já estamos caminhando aqui para o fim. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas credenciais, como que as pessoas podem te encontrar caso a pessoa que se interesse pelo teu serviço. E o senhor atende todo o país? Uma dúvida também. Claro, assim, o atendimento, eu faço um acompanhamento, tiro essas dúvidas nacionalmente. Eu tenho um site que é o elanza.adv.br e o meu Instagram é elanza.adv. Então lá fique à vontade para entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida. É um direito que vale a pena correr atrás, porque o pessoal comenta, mas eu tenho um desconto baixo de R$200. Eu sempre brinco, R$200 por ano é 2.400, então permite você fazer uma viagem, se você quiser ir no restaurante, você consegue em vários restaurantes, e aí se você ainda tem esses 2.400 para receber nos últimos 5 anos, então, além do para frente, passa a ser 2.400 vezes 5, a gente está falando de praticamente R$12 mil. Então, assim, ainda 12 mil você consegue fazer uma viagem. Então, assim, apesar de mensalmente ser um valor irrisório, quando a gente junta, acaba sendo um valor que faz diferença para as pessoas, né? Então, corra atrás do seu direito. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para o Laurindo, que ele me encaminha. E aí a gente vai, de certa forma, tentando mostrar esse direito para as pessoas e eu fico à disposição para poder auxiliá-los no que for necessário. Exatamente. Assim, num país onde a gente não vê totalmente os nossos recursos sendo aplicados como deveria, acredito que deixar de pagar imposto de forma legal, né, uma forma correta de se deixar de pagar imposto, claro que formas assim que não são formas tão legais assim de deixar de pagar imposto, não é uma dica nossa, né? Mas se é um meio legal de você deixar de pagar imposto, onde você pode, R$200, queira ou não, você consegue ali pagar um exame, que às vezes vai demorar no SUS, R$200 por mês, você vai fazer uma tomografia, exame de sangue, né? Então, em vez de você ficar esperando ali o SUS liberar aquela tomografia, você não tendo aquele desconto de R$200, você consegue pagar esse exame e inclusive, isso acaba sendo como uma forma preventiva de saúde, porque você vai economizar dinheiro, economiza saúde financeira e também vai te ajudar a comprar remédios, né, caso você precise de algum medicamento, né? Consegue até, exato, acho que a questão do medicamento, a questão do exame, até uma questão supérflua, que você tem vontade de fazer coisas, porque acaba abrindo um flanco no seu orçamento de um valor que você não está esperando, né? Então, assim, dá para você fazer o que você quiser com isso, que é um direito que o próprio governo, o próprio Estado te dá, porque ele fez uma lei para isso. Então, é completamente válido e legal, e lícito. Não estamos falando de nada que você vá se prejudicar com isso. Legal, maravilha. Doutor, agradeço pelo seu tempo aí, ter cedido essa conversa. Então, o pessoal que tiver dúvidas, aí pode encaminhar aqui no Instagram, Enfermeiro Laurindo, nas outras redes sociais, Enfermeiro Laurindo no TikTok e aqui no YouTube. Então pode deixar aqui nos comentários, que eu faço a ponte com o doutor. E se você quiser seguir o doutor, eu vou deixar as redes sociais dele aqui tanto na tela quanto nos comentários e deixar aqui na legenda, né? As redes sociais do doutor, o site dele, então você pode entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas. E é isso aí. Se inscreva aqui no canal do Enfermeiro Laurindo, porque aqui você vai ter essas dicas, tanto de saúde financeira, o seu direito que você tem como saúde. Então, peço que você acompanhe nosso canal. E é isso aí, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite. E até a próxima, quem sabe a gente faça mais uma. Até a próxima, fico à disposição para tirar alguma dúvida, se vocês quiserem se aprofundar diante de algum tema, eu fico à disposição para dar continuidade numa eventual live, se vocês tiverem interesse. Muito obrigado pela atenção, um abraço. Um abraço.